Hoje, na nossa live, a gente vai falar sobre estratégias para viajar mais por menos. Então a gente vai passar pelos seguintes tópicos. Por que esse tema é tão importante? Apesar da questão óbvia aí da economia, né? Qual é o principal segredo, né? Porque a gente pode extrair aí dessa lição. O que nós podemos fazer, né? Desde já, vou deixar aqui por enquanto. O que nós podemos fazer agora? Como eu prometi para vocês, eu vou trazer um pouco também sobre o multidestinos, né? Porque eu já comentei essa semana no feed sobre isso e eu fiquei de trazer aqui na live um detalhe a mais que eu não comentei na semana. Vou trazer uma dica bônus também e no final eu vou contar uma novidade que a gente preparou especialmente para vocês a respeito desse tema nosso aqui, que é viajar mais gastando menos. Então vamos começar. Primeiro a gente vai falar por que isso é importante, né? Por que eu acho esse tema tão importante, embora a gente já falou um pouco a respeito da economia, né? O que tem a mais além disso? Se você parar para analisar todas as notícias, as pesquisas, os estudos que têm sido feitos a respeito dessa questão do perfil do viajante pós-pandemia, indicam que vai mudar muito, né? Por que vai mudar tanto? Porque antes era muito fácil viajar barato comparado com o que vai ser depois da pandemia. Em função dessa crise mundial, do dólar alto, vai ser exigido do viajante uma postura bem diferente do que ele tinha antes, se ele quiser continuar viajando barato ou até se ele quiser aumentar a frequência das suas viagens. Para confirmar o que eu estou falando para vocês, eu trouxe até aqui um recorte, né, uma notícia que fala que as passagens aéreas podem ficar 50% mais caras com efeitos da pandemia. Então isso mostra para a gente a relevância, né, de entender um bom planejamento, de aplicar algumas estratégias para que a gente consiga contornar essa situação e não se deixar afetar pela alta do dólar e por outras questões que podem surgir aí no caminho. Ok, então o que vai acontecer, né? Cada vez mais o viajante vai ficar consciente da importância de seguir um tipo específico de planejamento para que ele evite perder tempo e perder dinheiro. E isso não vale somente para os viajantes, esse é um alerta também bem interessante para os agentes, para os consultores, as pessoas que trabalham com viajantes. Por quê? O que vai acontecer? Antes, a gente tinha... colocar aqui para vocês. Antes a gente tinha a seguinte situação: a pessoa chegava na vitrine da agência e ela via lá, essa viagem cabe no meu orçamento, eu vou comprar. Agora a pessoa vai chegar na agência e vai dizer, meu orçamento é esse, o que você tem? Então o agente de viagens, ele vai ter que avançar nesse processo, ele não vai mais poder ser um administrativo, né, ficar refém das questões administrativas, de emitir passagem, de reservar hospedagem. Ele vai precisar chegar junto ao cliente e dizer, tá, me diz aqui qual é a tua realidade, o que você tem, você já tem milhas, não sabe como usar milhas, então vem aqui que eu te mostro, você já fez de tal forma, até por exemplo, né, hub. O agente de viagens vai precisar ficar atento aos hubs internacionais. Então, digamos que você chega para ele e fala, eu quero ir para o Egito. Ele não vai poder emitir para você uma passagem São Paulo-Egito se ele tem o dever de fazer isso de um jeito mais barato. Então, ele vai ter que dizer para você, não, faz São Paulo-Roma e de Roma para o Egito, que assim sai bem mais barato, você ainda conhece mais um destino. Enfim, são conhecimentos que tanto quem viaja por conta, quem vai planejar suas próprias viagens, vai precisar muito, como as pessoas que atendem o público viajante vai precisar dominar também para conseguir oferecer um melhor serviço e fazer render o dinheiro do viajante e vender também muito mais, porque a concorrência vai ser muito grande. Então esse é um alerta assim bem interessante para a gente, tanto para a gente que viaja como para quem atende o público viajante. E ok, agora vamos passar para o principal segredo, né? Qual que é o principal segredo por trás das pessoas aí que conseguem viajar mais, que conseguem fazer seu dinheiro render muito mais? E a resposta já está no título dessa live. Percebam que eu falei em estratégias e não estratégia. Tá no plural. Por que isso?
Porque a gente não fala de uma fórmula mágica, né? Não existe um único site de desconto, não existe um buscador mágico, né? Algum lugar que a gente chega ali e vai conseguir resolver todos os problemas e vai conseguir a maior economia na nossa viagem simplesmente por acessar essa fonte. Eu vou até dar um exemplo para vocês que aconteceu essa semana. A minha prima estava procurando uma viagem para Natal. E ela queria fazer essa viagem, comprar já, né, a viagem, garantir a passagem aérea e hospedagem. E então ela foi direto naquele buscador que ela sabia que era um buscador que sempre permitia com que ela comprasse mais barato. Chegando lá, ela fez a pesquisa e ela não achou um preço muito bom. Aí ela pensou, tá, que outra estratégia eu posso utilizar? Então eu vou no site do hotel. E foi o que ela fez. Ela foi lá direto no site, porque às vezes isso funciona, né? Às vezes não, mas é uma coisa que a gente sempre tem que verificar. E ela fez isso. Só que chegando lá, ela conseguiu sim um desconto. Mas ela pensou, eu acho que eu posso conseguir mais. E sabe o que ela fez? Ela pegou o telefone e ligou pro hotel. E ela negociou uma hospedagem mais barata. E ela conseguiu com isso economizar ainda mais. Então, o que esse exemplo mostra pra gente? Que se a gente consegue ver, né, o cenário como um todo, ler o momento, a gente consegue muitas oportunidades simplesmente por a gente ter um pensamento mais estratégico. Então ela conseguiu ali, economizar metade do que ela iria gastar simplesmente por ela ter pensado em fazer isso naquela hora. E assim existe uma série de ações que a gente pode ter em cada etapa da nossa viagem e que faz a gente economizar muito mais. Eu vou mostrar aqui para vocês o que a gente já pode fazer. Vamos para a parte prática, né? O que a gente já pode fazer a partir de hoje? A partir de hoje a gente pode fazer a nossa wishlist. Eu já vou explicar para vocês como fazer e como isso pode nos ajudar. Bom, o primeiro passo é a gente listar alguns destinos que a gente tem desejo de conhecer, lugares que a gente quer visitar, mas não só isso. A gente vai colocar no papel também os gastos, né? O máximo que a gente conseguir listar desses gastos com hospedagem, alimentação, atrações, transporte, enfim, tudo que a gente conseguir mapear sobre esse destino, a gente vai colocar ali no papel. E fazendo isso, a gente vai conseguir uma ajuda muito grande para evitar alguns problemas. Por exemplo, eu trouxe aqui a Los Angeles, né? Só para ilustrar pra gente. O que acontece? Los Angeles é uma cidade que você encontra passagens como essa que eu coloquei para vocês. 1.534 com taxas inclusas, ida e volta, é um preço super bom. Só que daí, o que acontece, né? Se o viajante não tivesse feito a sua listinha de destinos e não tivesse mapeado os gastos, ele só olharia essa promoção aqui e diria, ótimo, né? Vou comprar essa passagem porque o preço está excelente. E ele iria lá, iria comprar, e daí depois ele ia descobrir que Los Angeles, embora não seja muito comentado, é uma cidade muito cara nos Estados Unidos. E provavelmente ele iria estourar o orçamento dele. Simplesmente por ele não ter percebido que em Los Angeles tudo fica longe, que é necessário fazer um mapeamento, né, de hospedagem. Hospedagem geralmente é mais caro, as atrações lá também não são muito baratas. Então, fazer essa wishlist desse jeitinho nos protege de gastar mais depois. E também, ao mesmo tempo, nos ajuda a não perder oportunidades. Porque vocês sabem, né, que passagens como essa que eu demonstrei aqui, elas surgem e em menos de um dia elas já desaparecem. A gente já perde a chance de comprar se a gente não agir rápido. Então a melhor forma é você poder comprar com segurança de que você não vai gastar mais por isso depois. Outra questão que é muito interessante, que a gente também já pode fazer agora, eu vou dar um exemplo para vocês do resultado que isso traz, é o planejamento financeiro. Quando a gente faz um bom planejamento financeiro, o que a gente precisa basicamente resolver? A gente precisa entender quando a gente pretende viajar, né? E quanto de dinheiro a gente tem que guardar por mês até chegar esse momento da viagem. Porque aí a gente vai conseguir saber o tempo que a gente tem para guardar esse dinheiro, quanto a gente precisa, né, ter até lá, e assim a gente se organiza de uma forma que a gente viaje e não volte com dívidas também, porque isso é muito ruim, né? Você não quer viajar e voltar a ter que lidar com isso. E fora essa questão de você não ter que lidar com dívidas, isso te ajuda em uma outra coisa. Se você faz você faz uma reserva mensal, você está preparado para oportunidades que surgem. Então eu dei um exemplo aqui, de um hotel nas Maldivas. É uma oferta aí que apareceu essa semana com 75% de desconto. Então esse hotel, ele surgiu e em 2 dias ele já encerrou essa oferta.
Se você tem esse dinheiro ali mensal, né, guardado, você consegue já lançar a mão dele para pagar esse hotel e garantir um hotel muito bom, muito confortável por um preço de um hotel aí 3, 4, né, um hotel 3, 2 estrelas até muitas vezes. Então, por que eu falo que você já lança a mão desse dinheiro? Porque nesse caso aqui, vocês podem ver que é um site internacional, então você teria que usar o cartão de crédito e você vai ter que pagar à vista, você não teria como parcelar. Então, por isso que é tão importante você já ter aquele dinheiro mensal ali guardado, porque daí surgiu uma oportunidade como essa, você já compra, você não perde a oportunidade e depois, mais pra frente, você vai ver que provavelmente o que você gastou valeu muito a pena. Você não precisou pagar um preço de escolher um hotel mais barato só porque você ficou refém ali, né, da data. Chegou perto da data do embarque e você teve que comprar um hotel qualquer. Não, você já aproveitou a oportunidade que surgiu e ainda gastou muito menos. Essa promoção eu verifiquei, inclusive, e ela realmente ela é verdadeira, ela tá muito barata, porque nesse valor tá incluso todas as refeições. É um bangalô, né? Vocês podem ver ali a foto do hotel. Quem já pesquisou sabe que esse tipo de hotel nas Maldivas é caríssimo e ainda inclui passeios. Então, é um exemplo assim de uma oferta que aparece, né? Mas que em pouco tempo, se você não está preparado, você perde e poderia ter ficado num hotel tão bom como esse. E infelizmente depois, né? Se você não comprar a tempo, você acaba se arrependendo. Ok, e entrando agora na promessa, né, durante a semana, que era aprofundar um pouquinho o multidestinos do jeito, né, que a gente costuma fazer. Eu trouxe aqui uma foto para mostrar para vocês o multidestinos do jeito tradicional. Aqui tem uma viagem de São Paulo para Nova York, de Nova York para Paris, de Paris para Praga e de Praga para São Paulo. Ele está custando 5.110 por pessoa. Né? Então como que eu fiz essa pesquisa? Eu fiz utilizando o buscador Skyscanner naquela função ali, várias cidades. Essa função você encontra em vários buscadores, você só tem que digitar as cidades que você quer e você coloca ali a data, né? Você indica a data que você quer viajar para esses lugares e ele traz para você o preço. Só que qual é o problema? Vocês podem ter notado aí que você precisa ter uma data já para sugerir. Então você fica refém do preço daquela data. Então o que eu recomendo fazer, que eu sempre faço? Eu faço a pesquisa de cada trecho separadamente. Então eu vou pesquisar primeiro São Paulo, Nova York e eu coloco ali mês mais barato. Aí eu corro, né, até o mês que eu quero e vejo dentro daquele mês qual é a data que eu tenho mais barata. Vocês fazendo isso, vocês vão notar que às vezes você já consegue várias datas ali naquele mês com um preço muito em conta. Então isso te ajuda você não precisa ser tão flexível assim para conseguir um preço bom e você vai encontrar o dia que é ideal. E fazendo dessa forma, você com certeza vai economizar bastante. E nesse exemplo aqui que eu trouxe, você conseguiria economizar isso porque eu fiz uma pesquisa assim bem rápida. Você consegue economizar até mais do que isso, né? Porque se você mapear melhor e tal, mas você já economizaria R$ 588 só de cara. Só que lembra que eu falei lá no começo da live, né? O segredo é combinar estratégias. Então, não é só isso. Não é só você chegar ali e fazer isso que eu acabei de falar, que você vai chegar ao máximo da economia. Você ainda pode avançar. Você pode conseguir um preço ainda melhor. O que você pode fazer, então? Você pode pensar em outras possibilidades que você tem aí à sua disposição. No meu caso, eu tinha milhas. Então, o que eu fiz? Eu peguei aquelas milhas que eu consegui mesmo com as minhas despesas mensais, não foi milhas que eu comprei, não. Então, eu pesquisei com milhas e eu vi que o voo de São Paulo para Nova York estava sendo 58.200 milhas. E aí vem uma dica também que eu queria deixar para vocês. Como é que eu sei se 58.200 é um preço bom a se pagar? Eu sei fazendo uma conta muito simples. É só eu pegar o valor em dinheiro da minha passagem aérea, que nesse caso aqui de São Paulo para Nova York eu consegui 1.735, que nem é caro, né? Até um preço interessante. Mas eu fiz os 58.200 e dividi por esse preço de 1.735 e eu encontrei o valor de 33,42. Esse valor é o valor do milheiro. E 33,42 é um valor
que se você comparar com o preço que a Smiles cobra por 1.000 milhas, ele tá ok, ele não tá caro, ele até tá barato, porque se você assinar o Clube Smiles, você vai pagar R$ 42 por mês para ter 1.000 milhas. Então aqui eu tô tendo 1.000 milhas por R$ 33,42. Então 58.200 é um preço bacana. E o melhor, eu não precisei gastar, porque essas 58.200 milhas eu acumulei ao longo do ano com as minhas despesas mensais, e então eu realmente obtive isso de graça. Então, fazendo essa comparação, eu vou pegar aquela passagem que eu já economizei 588, né? Eu já tenho uma economia aí que resultou em 4.522, diminuindo desses 1.735 que eu não preciso pagar mais. Agora, a minha viagem inteira está custando 2.787. E nesse exemplo aqui, o que você leva para casa, né? Você leva Nova York, Paris e Praga por esse preço, né, reduzido. E então você, deixa eu até colocar aqui só para poder ver o preço bem certinho, R$ 2.323 você economizou e você pagou na sua viagem 2.787. Perceba que se você notar ali, só com a economia, né, de 2.323, você já estaria fazendo a mesma viagem de novo, né? Você conseguiria de novo ir para Nova York, Paris e Praga, né, só com o valor que você economizou. Ou você poderia quase pagar o acompanhante aí. Então, fazendo essas duas estratégias combinadas, você já fez uma economia muito grande. Claro que a gente poderia ir muito além. Isso o universo é ilimitado. A gente pode pensar em muitas coisas ainda para chegar até o ponto de não ter que pagar nem esses 2.000 e pouquinho aí, para chegar ao ponto de fazer essa viagem de graça. E até se vocês forem tendo dúvidas, vão me deixando aqui que eu tava falando aqui seguindo o roteiro, mas eu paro e respondo vocês, não tem problema. Agora eu quero mostrar para vocês a dica bônus, que é uma dica relacionada ao Caribe. Por que eu trouxe o Caribe? Porque nas pesquisas, a maioria dos viajantes tem respondido que o Caribe é um destino que eles têm muito interesse de visitar, é um destino internacional, né, de visitar no pós-pandemia. Então, pensando nisso, né, o que a gente pode aproveitar aí de pensamento estratégico para gastar menos quando a gente visitar o Caribe? A gente pode pensar, por exemplo, num cruzeiro. Por quê? Porque quando a gente vai ficar naqueles resorts, né, que são tudo incluso, os resorts mais famosos ali do Caribe, eles têm um custo mais elevado. E você só vai ficar em uma praia, em um único local. Se você escolher um cruzeiro, o que vai acontecer? Você vai ter a hospedagem por esse preço, você vai ter o transporte, então você não vai precisar ficar em apenas um local, você vai poder se deslocar por vários destinos. Aliás, tem gente que conhece vários países dessa forma, e numa única viagem gastando, né, um preço de apenas uma viagem ali. Você vai ter atrações, porque o cruzeiro dispõe disso, e você tem a alimentação inclusa. Então, é uma maneira interessante, né, de você conhecer vários destinos com o preço que você pagaria em apenas um destino. Então, você economiza, você não se preocupa, você realmente relaxa. E essa é uma forma bem interessante, né, para você deixar até já registrado. Claro que essa é uma dica que até então estava valendo super a pena. Você vai precisar confirmar isso, porque agora, né, pós-pandemia, muita coisa pode mudar, então tudo que a gente fala tem que sempre confirmar, sempre pesquisar, mas é importante ter essa mente aberta, assim, né, sobre tudo aquilo que a gente pode fazer em cada etapa da nossa viagem, porque isso é que vai fazer no montante uma grande diferença para quem quer viajar mais. E por fim, gente, eu quero deixar para vocês aqui uma novidade. Nós vamos ter na semana ali do dia 4 de agosto um curso gratuito que vai aprofundar muita coisa com relação a esse tema de viajar mais por menos. Eu vou divulgar isso para vocês quando chegar mais perto, né? Lembrá-los da data, mas eu já queria trazer aqui na live essa novidade para vocês já saberem que nesse curso a gente vai falar muita coisa bem interessante, já pensando aí no planejamento aí das próximas viagens que a gente pretende fazer, porque vocês devem estar acompanhando aí, tá saindo a vacina, né? Logo, logo a gente vai poder viajar, então nada melhor do que se preparar desde já, daquilo que a gente pode fazer hoje, que conhecimentos a gente pode adquirir, para quando chegar a hora de comprar a nossa passagem, a gente consiga fazer esse dinheiro render muito mais viagens. Então é isso, gente. Não sei se vocês têm alguma dúvida sobre o assunto.
Se tiverem é só deixar aqui. Se vocês lembrarem depois da live também, manda pra mim, né? Manda um direct que eu vou respondendo também conforme vocês forem mandando. Posso produzir conteúdos também para postar lá no feed. E é isso, gente. Tá ok? Então, obrigado pela participação de vocês e eu fico à disposição então no direct.